Hoje eu queria compartilhar com a igreja uma mensagem que Deus tem falado muito ao meu coração, e é sobre sonhos. Mas não é sonhos individuais, não é aquele sonho que você tem para você. Eu queria falar sobre sonhos de família. Sonhos que são projetos que abrangem outras pessoas, não apenas você. Sabe, nós temos vivido numa sociedade muito individualista. As pessoas desejam muitas coisas para si, e esquecem as pessoas que estão à sua volta. E eu achei muito pertinente essa ideia de pregar sobre um projeto que abranja mais pessoas, que possa conectar outras vidas. Tem um cantor que tem uma canção belíssima, muito curtinha. A canção se chama Prelúdio. E essa canção diz assim: sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. E hoje a gente vai poder extrair um pouco, perceber um pouco dessa realidade, dessa canção, nesse texto que iremos ler. É um texto bem desafiador, é uma genealogia. Semana passada vocês estudaram um pouco deste capítulo. O texto que nós iremos ler se encontra em Gênesis, no capítulo 11, a partir do versículo 27, você pode ir abrindo sua Bíblia. E normalmente a gente foge de genealogia, né? Então vou pedir que você preste bastante atenção nessa leitura, são 5 versículos apenas. E esse texto nos conta a história do pai de Abraão. A história do pai de Abraão não é uma história muito famosa, não é uma história muito conhecida, né? Até porque quando a gente está fazendo nossas leituras, chegou uma genealogia, muitas vezes a gente pula. E aí quem pulou essa genealogia acabou perdendo a história de Tera, pai de Abraão. Algumas versões vai aparecer Tera, em outras versões vai aparecer Terá. Eu vou falar Tera aqui do começo ao final, mas a minha versão aqui diz Terá, tá bom? Mas eu vou ler o tempo todo citando o pai de Abraão como Tera. A palavra de Deus vai nos dizer em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 27, assim: esta é a história da família de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Tera, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, seu filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Tera viveu 205 anos e morreu em Harã. Vamos falar com o Senhor? Pai querido, aplica a tua palavra aos nossos corações. Queremos sair desse lugar, Deus, inspirados por Ti, Pai. Que nesse momento seja o Senhor a falar conosco através da Tua santa palavra. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Essa história curta, tem poucos elementos e por isso a gente precisa estar bem atento a algumas palavras que surgem aqui nesse texto. Tera vivia nessa cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, uma cidade que a grande maioria daquele povo, para não dizer todos, eram distantes de Deus. E a história de Tera se inicia com uma tragédia. O texto bíblico começa a contar a história de Tera e já no começo de sua história fala sobre esse fato que foi um divisor de águas na vida dessa família. Um tempo de luto. Tera perdeu um de seus filhos, perdeu Harã. E quem já passou por um momento de perda, quem já passou por um momento de luto, sabe que a vida muda. A vida de fato muda, o contexto familiar sofre algumas mudanças e mudanças drásticas. E diante desse cenário, o coração de Tera entristecido por conta de um luto, a perda de um filho, não é comum. A ordem natural das coisas é justamente que os pais possam ir primeiro e depois os seus filhos. Os filhos devem sepultar os seus pais,
Mas na prática, muitas vezes, a vida nos prega situações como essa. E essa dor que tomou o coração de Tera, talvez tenha motivado ele a viver um sonho novo, a mudar o seu estilo de vida. E nessa história nós vamos perceber que Tera tinha um projeto. Ele tinha um sonho. A Bíblia vai nos dizer que o projeto dele era sair daquela cidade de Ur dos Caldeus e ir para uma outra terra. Qual era essa terra que ele gostaria de ir? Canaã. Tera, pai de Abraão, queria ir para Canaã. O projeto de vida dele, o sonho de Tera, era sair de Ur dos Caldeus, abandonar sua terra natal e ir em direção a Canaã. Eu não sei se ele sabia o que é que tinha em Canaã. Não faço ideia, porque o texto não fala sobre isso. Eu sei que Abraão tinha uma ideia um pouco melhor do que seria aquela terra prometida por conta da sua interação com Deus. Eu sou muito curioso, e quando eu estava estudando a história de Abraão, e nesses dias eu comuniquei algumas vezes lá na igreja, algumas mensagens sobre Abraão, eu ficava, toda vez que eu vejo uma pessoa que deu certo, que foi bem sucedida, eu fico, como será a família dessa pessoa? Como será o pai dela? O que é que o pai dela fazia? Como é que era aquele contexto? Para poder entender o que motivou essa pessoa, qual foi a base familiar que essa pessoa teve para conquistar e ser tão bem sucedido. E de fato Abraão é alguém extremamente bem sucedido. Pai de não apenas uma nação, pai de algumas nações e nações fortes. Um homem conhecido e reconhecido por todos. Então, quando eu vi a história de Abraão, eu fiquei curioso de saber a história de seu pai. Quando eu comecei a ler e vi história de Tera, e comecei a ver de quem ele era pai, isso me chamou bastante atenção. Mas quando eu descobri que o sonho dele era um sonho muito parecido com o do seu filho, isso me deixou intrigado. Porque o projeto de vida de Abraão também era sair da sua terra e ir para Canaã. Esse era o projeto de vida dele. Era o sonho que norteava o coração de Abraão. E a gente percebe que também era o mesmo sonho que norteava o coração de seu pai, Tera. E eu quero começar, diante desse texto, a tentar descobrir algumas coisas que nos impedem de conquistar esses sonhos. Porque se você prestar bem atenção, o sonho dele era ir para Canaã, mas a Bíblia diz que ele não conseguiu concretizar isso. Ele parou numa cidade chamada Harã. E naquela cidade ele morreu. Morreu e não realizou o seu sonho. Não realizou o seu projeto. Naquela época, um projeto como esse era um projeto muito arrojado. Imagine você pegar toda a sua família, toda a sua casa, e sair peregrinando. Os seus rebanhos, todos os seus bens. Se hoje fazer mudança é complicado, imagine naquela época que você tinha que carregar as coisas no braço. Ia botando em cima do animal, ia na passada daquele animal. Era desafiador. Você ter um sonho como esse, de sair da sua terra natal para uma outra, era um sonho arrojado que incluía toda a família. E a Bíblia vai dizer que ele pegou Abraão, Naor, pegou as suas noras, pegou seu sobrinho Ló, juntou tudo que tinha e partiu em direção ao seu sonho. Mas em determinado momento, isso a gente vai encontrar no versículo 31, a Bíblia vai nos dizer assim: e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Sabe, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, quando a gente pensa em planejamento familiar, em projeto que englobe a família, precisamos ter muito cuidado com a falta de foco. Não saber para onde vai. Eu conheço muitos homens que são conhecidos como sonhadores. Você deve conhecer alguém assim. Toda vez que você vai conversar com a pessoa tem um sonho novo. Rapaz, eu agora estou querendo empreender, estou querendo montar um restaurante. E você fala, rapaz, eu não sabia que você tinha esse dom. Não, eu aprendi a cozinhar, eu sei, tudo mais. E aquela empolgação. Aí depois de um tempo você fica sem encontrar essa pessoa, você vai conversar com ele, rapaz, estou no ramo da corretagem. Pensa um negócio bom, estou vendendo, está sendo uma bênção. E, amém, glória a Deus, daqui a um tempo você encontra com o camarada de novo, ele agora está
é um camarada extremamente sonhador, extremamente empreendedor, mas a gente vai percebendo uma série de frustrações. As coisas vão apertando e ele vai mudando a sua rota. Sabe, quando pensamos em planejamento familiar, em sonhos que englobam toda a família, precisamos ter foco. Precisamos saber o que de fato queremos e precisamos comunicar dentro de casa. A minha formação, os meus pais, meu pai é extremamente sonhador. Meu pai sempre fez muitos projetos, é um camarada extremamente empreendedor e ele comunica com muita vibração os seus projetos. O negócio está começando, mas ele já está numa euforia. Eu pequeno ainda, a gente tinha comprado um terreno, eu lembro de ter feito desenho desse terreno, a planta dessa casa, assim, umas 30, 40 vezes. A gente vendeu o terreno e não construímos a casa lá. Eu ficava sonhando em brincar lá na piscina daquela casa, naquele terreno. Mas eram sonhos que eram compartilhados. Meu pai sempre me chamava lá na cama e falava, olha, a gente agora está pensando em comprar isso, a gente está pensando em se mudar, estamos pensando... E nesse contexto, nessa arrumação, eu fui vivendo muitos dos sonhos do meu pai e percebendo também que muitos deles acabaram se frustrando. Muitos não foram concretizados. E a falta de foco, a falta de perseverança, muitas vezes acabam com os nossos sonhos. Acabam com nossos sonhos. E não tem nada que machuque mais o coração do que a frustração, do que aquela sensação de impotência, de impossibilidade, principalmente quando a gente comunica um sonho. A gente fica constrangido. Você tem todo um empreendimento, você fala com vibração sobre aquele empreendimento. Tempos depois, quando a pessoa vem perguntar, e aí, está dando certo? E não está dando, você fica frustrado. Parece que estão enfiando uma faca no seu coração, porque dói de fato. Quem sonha de verdade, quem é apaixonado pelos seus sonhos, entende o que eu estou falando aqui. Então, a primeira coisa que eu e você temos que tomar cuidado é com a falta de foco. Eu não sei por que motivo ele desistiu da caminhada. Razões tinham inúmeras. Era uma viagem longa. Estava com a família toda ali. De repente, a cidade que encontrou era uma cidade boa. A Bíblia não tem muitos detalhes com relação a isso, mas os arqueólogos dizem que a cidade de Arão era uma cidade de comércio intenso, era uma cidade boa de se morar, era uma cidade idólatra, como a cidade de Uz dos caldeus, isso não tinha diferença, mas era uma cidade também que tinha muitas casas de diversão. E casa de diversão não era uma coisa boa naquele tempo. Tá? Ainda hoje essa palavra é meio estranha. Pois bem, eu não sei o que é que fez com que ele ficasse ali naquela terra. Talvez a falta de foco, mas eu comecei a pensar sobre algumas coisas. E antes de dizer elas, eu quero trazer só mais um cuidado. O texto que nós lemos agora, esse versículo 31, que diz, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã, tem um ponto e logo em seguida tem um mais. É isso? Na sua Bíblia tem assim, mas, ou porém, ou entretanto, ao chegarem a Harã, estabeleceram ali. Já percebeu que todo sonho frustrado tem um mais? Tem uma justificativa? Você vai perguntar para a pessoa, e aí, realizou ela? Rapaz, não realizou. Mas, em compensação, sempre a gente tem uma justificativa para dar. E, às vezes, essa justificativa é atribuir culpa ao outro. Tem aqueles sonhos frustrados que a gente diz, rapaz, eu não consegui, mas a culpa foi de não sei quem, a culpa foi do outro. Homer Simpson, um personagem de desenho animado, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim, a culpa é minha, e eu coloco ela em quem eu quiser. E às vezes a gente faz isso. A gente entende que a culpa é nossa, sabemos que a nossa ação é errada, mas a gente fica procurando alguém para atribuir a culpa, para jogar a justificativa. Assim que eu cheguei aqui em Fortaleza, eu comecei a sonhar com um casamento de fato, porque eu vim noivo, a gente passou um ano de noivado à distância, a minha esposa está aqui, eu não apresentei ela no começo, está aqui com a gente, e durante esse ano, à distância, a gente só fazia conversar. E quando a gente vai conversando, naturalmente você vai começando a sonhar e a planejar e pensar num monte de coisa, e o sonho da gente com relação ao casamento já estava meio que acertado, a gente já tinha resolvido, mas o da casa ainda não. Eu morava com um irmão de lá da igreja, justamente para economizar e poder casar e poder ter um local para morar. E a gente começou a sonhar com um local onde seria a nossa casa. Só que ela estava na formação de arquitetura.
E eu sou pastor. Então, tem algumas incompatibilidades aí, não é nem de gosto, é de possibilidades. E aí, quando ela começou a pensar sobre o local onde a gente iria morar, eu comecei a apresentar algumas alternativas, mas as alternativas que eu apresentava eram um padrão, assim, que já não dava para mim. Assim, um nível muito alto. E eu fui num apartamento, o apartamento era todo mobiliado, a gente não tinha comprado nada ainda, era para alugar esse apartamento, certo? Mas estava todo, e todos os móveis novos, o cara tinha acabado de comprar todos os móveis e colocar lá. O hall do apartamento era belíssimo, pensa um negócio, parecia estar no shopping. Eu fiquei, rapaz, que negócio, piscina, quadra, alguns salões de festa, era um sonho aquele negócio. Eu olhei assim, eu falei, rapaz, eu tão novo morar num lugar desse, eu nunca imaginei poder estar num ambiente assim. Aí eu bati umas fotos, cheguei em casa empolgado, liguei para ela, mandei as fotos e pedi para que ela avaliasse, né? Empolgado, fiz uma negociação com o cara, eu chorei para esse camarada. Fiz, não, a gente faz assim, assim, e não sabia ele que eu ainda ia chorar mais. Né? Mas a gente chegou num valor que, apertando, dava para pagar. Quando eu mostrei as fotos para ela, ela começou a avaliar o apartamento. Ela avaliou, e ela disse, amor, não gostei não. Eu disse, caramba, e agora? Vou ter que negociar aqui com ela para convencer ela. Aí eu disse, o que é que você não gostou? A cozinha era uma cozinha americana, tinha uma pedra de mármore naquela cozinha, e era um mármore claro, não sei nem qual é o nome que se dá para aquele mármore. E ela olhou para aquele mármore, aquela bancada, e disse assim, eu não gostei dessa bancada. Aí eu disse, você não gostou dessa bancada? Não, a gente tinha que trocar essa bancada. Eu falei, assim, o apartamento é alugado. Eu não posso tirar nem os móveis que estão. Quanto mais tirar uma pedra do seu lugar. Não dá. E aí ela encontrou alguns defeitos e, enfim, não deu certo, né? Um ano depois, a gente foi convidado para um aniversário. Entramos, já casados, a gente já vivendo junto, tudo mais. Quando a gente chega nesse aniversário, eu entro nesse prédio e eu não lembrava. Mas era o mesmo prédio que eu tinha ido antes. Eu comecei a olhar, poxa, que prédio legal, bonito esse prédio. E ela, esse prédio é muito bom, rapaz, que prédio luxuoso. Esse prédio é muito bonito. E começou a falar do prédio, foi falando. E aí eu fiquei na dúvida, rapaz, será que é esse? Fiquei naquela, porque na época eu não sabia andar em Fortaleza, a pessoa que me levou não sabia nem o caminho para chegar nesse prédio. Então eu entrei lá e fiquei, rapaz, no meio do negócio lá, eu fui pregar no aniversário e tudo mais, eu descobri que era o mesmo prédio. O mesmo prédio que a gente... E ela, rapaz, que prédio bonito. Morar aqui deve ser bom. E ela falando e olhando assim, não acredito num negócio desse. Aí eu cheguei para ela e disse, pois esse prédio aqui é aquele que eu disse para você que você não gostou da pedra. Uma pedra desse tamanho, meu Deus do céu. Fiquei com trauma de pedra. Lá em casa não tem nenhuma pedra de mármore. Esqueça a mármore na vida. E por conta desse fato, a gente não foi morar nessa casa. E aí eu comecei, tá vendo? A gente não veio, por quê? Por causa de você. Foi você que não quis, não sei o que lá. Sinceramente, gente, quando é um sonho de verdade, quando é um projeto, a gente precisa se empenhar. Esquece a justificativa. Seja homem, seja mulher, de fato, para manifestar a sua vontade. Para dizer o que você quer de fato. Para sonhar junto com a família, para que o sonho não seja só teu. É impressionante hoje como as famílias, cada um tem um sonho para um lado. É o pai que sonha com a promoção no emprego, que vai morar num outro estado. A mulher que está sonhando em cuidar da mãe na sua velhice, que é naquela cidade. É o filho que está sonhando em ser jogador de futebol e jogar na Europa. É cada um para um lado e você fala, meu Deus, essa família, como é que vai ser? Vai ser só pelo FaceTime, né? WhatsApp, porque eu acho que o único local que a família tá unida como um grupo é no grupo de WhatsApp. E mesmo assim é um dos grupos que tem mais desavenças, né? São um grupo de família, complicado. De vez em quando um sai. Aí você fala, rapaz, por que saiu? Tô descobrindo que tem alguns aqui que passam por isso. É complicado, a gente precisa tomar cuidado com as justificativas. Todo frustrado tem uma justificativa. Se você passou por uma frustração, meu amado irmão, supere ela.
Esqueça essa justificativa, se recomponha e parta rumo aos novos sonhos. Mas eu queria agora pensar com vocês a respeito da permanência dele nesse local. O que será que motivou Tera a ficar nesse lugar? E pensando um pouco sobre esse texto, eu percebi que, em português, o local onde ele decidiu montar residência, tem o mesmo nome, a mesma pronúncia que a do seu filho, que faleceu. Eu preciso que você preste bastante atenção comigo agora. A gente vai conjecturar. Vamos imaginar. A Bíblia não é clara sobre o que fez ele parar na sua caminhada. Eu acredito, isso sou eu, preste atenção aqui no negócio. Eu acredito que diante daquela perda, diante do luto que ele estava enfrentando, a perda do seu filho Arã, fez com que ele decidisse abdicar daquela vida que ele estava vivendo ali e mudar de ares. Muitas vezes, quando a gente passa por um momento de luto, a gente quer sair da casa, a gente quer ir para um ambiente diferente, porque tudo faz lembrar. E aquele sentimento vai nos corroendo e qualquer outro lugar é melhor do que ali. E, de alguma forma, eu penso que essa saída de Tera foi motivada, assim, pela perda do seu filho. Ele sai de Ur dos Caldeus com o seu coração sofrido, entristecido pela perda do seu filho, e vai rumo a uma terra chamada Canaã. Mas no meio do caminho, ele se depara com uma cidade chamada Harã. No original hebraico, essas palavras não têm a mesma pronúncia. Uma tem a gutural, aquela com garganta, né? Haram, e a outra, um H mudo, Arã. Conjecturando aqui, eu acredito que isso fez lembrar. Sabe quando aquela ferida está sendo curada, está sendo resolvida, a gente pensa que agora está pronto para viver um novo sonho, que tudo vai ser diferente, e de repente vem à tona o nosso passado. A gente recorda daquilo que nos trouxe dor, daquilo que nos trouxe amargura. Sabe, quando ele chega a Harã, ele decide parar. Talvez pensando, não tem lugar que eu possa fugir desse sentimento. Não tem um local que eu possa fugir desse meu passado, dessa lembrança, e de repente ele parou ali. Isso é uma conjectura minha. Mas essa conjectura nos faz entender uma terceira razão para a qual muitos sonhos são frustrados. Aquelas que fazem com que muitas pessoas não alcancem, não realizem os seus sonhos. E é justamente quando o passado, aquilo que já morreu, que ficou lá atrás, volta à tona. Sabe quantos casamentos se acabam? Porque o passado mesmo, estava lá atrás, de repente é desenterrado. E aí a mulher chega para o marido, não, mas você, há não sei quantos anos atrás, fez isso, e me maltratou, e foi assim, você me traiu, e coisas que aparentemente estavam resolvidas. A ferida que já estava com uma crosta ali, com uma cicatriz formada, parece que ela é aberta de novo, e a gente volta a sofrer, sentir a mesma dor que sentia antes. Sabe, se você quer realizar os seus sonhos, eu preciso que você entenda que o passado não pode sepultar os teus sonhos. O que ficou no passado tem que de fato ficar no passado. Eu entendo que a perda de um filho, a perda de um ente querido é algo muito forte, é algo que mexe com a gente. E eu não estou pedindo para que você tire a lembrança dessas pessoas do teu coração. Eu oro agora nesse momento e falo com veemência para você, para que esse sentimento não possa te corroer, não possa te destruir, não faça com que teu sonho seja um sonho frustrado. Às vezes a gente não consegue se recompor diante das perdas e tudo faz lembrar. Precisamos cuidar do passado. Precisamos. O apóstolo Paulo me ensina muito sobre essa dinâmica de tempo. E lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 13, ele vai nos dizer, é muito conhecido esse texto. Ele fala, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, para ganhar o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus.
Gente, precisamos aprender a deixar o passado no passado. O apóstolo Paulo tinha tudo para ser um camarada frustrado e não realizar nenhum sonho. Ele foi perseguidor da própria igreja. Quando você lê o capítulo 3 de Filipenses, que ele conta um pouco da sua história, de quem ele era, ele olha para o seu passado e diz: eu considero o meu passado como um nada. A expressão que ele usa é como um esterco, comparado ao que tem para vir. Comparado ao alvo, eu prossigo para o alvo. Se eu e você queremos fazer com que as nossas famílias realizem sonhos, com que as nossas famílias possam ir à frente, avante, não parem no meio do caminho, precisamos esquecer o passado. Deixe o passado no passado. Não permita que coisas que já morreram, que já acabaram, que você não pode fazer mais nada, volte a te atormentar hoje. E muitas pessoas sofrem hoje, atormentadas por esse passado, que vez por outra parece que alguém está tocando na tua ferida. Precisamos trabalhar isso. Sabe, surgiram algumas outras razões para que ele pudesse estar ali naquele lugar. Mas eu me apeguei muito a essa lição, porque acho que ela é extremamente válida para os nossos dias. Como pastor, tenho experimentado conversar com muitas famílias, com muitos casais, e eu tenho observado muita gente frustrada, justamente por essa interferência do passado, por essa força que o passado ainda exerce sobre algumas vidas. E em Cristo Jesus, essa verdade invade o meu ser, eu sou apaixonado por isso. São feitas novas todas as coisas. A vida do cristão é uma vida de novidade de vida. Gente, o Senhor tem coisas novas para ti. Dias melhores virão. Precisamos compreender isso. Dias melhores virão. Olha, você pode ter sofrido, você pode ter passado por uma tragédia, mas o fato de você ter passado por um momento de dor não quer dizer que a tua vida inteira vai ser de dor. O fato de você ter sofrido em um momento da tua vida não quer dizer que coisas boas não possam acontecer, porque o nosso Deus é um Deus abençoador, e é um Deus que tem prazer em abençoar, e precisamos tomar posse disso, precisamos viver embasados com isso. Mas uma característica extremamente importante de alguém que deseja conquistar um sonho, de alcançar esse sonho, não é um sonho egoísta, não é um sonho pessoal, é um sonho de família, é que esse sonho não necessariamente deve nascer apenas no teu coração. Nesse momento eu quero fazer uma diferença, traçar uma diferença entre Abrão, o Abraão, mais tarde veio a ser chamado, e Tera. Quando nós lemos a história de Tera, nós percebemos que aquele desejo de sair de Ur dos Caldeus nasceu aonde? No coração dele, na mente dele. Quem foi que projetou esse sonho? Foi ele. Ele projetou, comunicou à sua família e fez com que cada membro da sua família, com que ela pudesse avançar rumo a esse sonho. Foi essa a ideia. Mas quando você vai ler a história de Abraão, que começa no capítulo 12, no versículo 1, é o próximo texto já em seguida, olha o que é que o texto diz. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quem foi que deu esse sonho? O próprio Deus. É bem verdade que esse sonho é a realização do seu pai. E muitos de nós carregamos isso. Às vezes os nossos pais realizam seus sonhos nos filhos. Mas o que eu acho precioso nesse texto é que o sonho de Abraão foi um sonho bem-sucedido, um sonho de sucesso, um sonho que se concretizou, que foi realidade. O sonho de Tera, infelizmente, foi um sonho frustrado, um sonho que ficou à margem do caminho. Tem um livro de Bruce Wilkinson chamado O Doador de Sonhos. Esse livro ele conta a história de um personagem que se chama Comum, que tem um encontro com o doador de sonhos. E ele parte rumo à conquista desses sonhos, mas ele não parte só. O próprio doador de sonhos não apenas dá o sonho, mas ele vai junto.
Ele dá os caminhos. Sabe, se você deseja ser alguém que realiza sonhos, se você tem um sonho familiar que tem motivado o teu coração, eu te convido a alinhar ele com os sonhos de Deus para a tua vida. Robert Cheniashik diz que você é do tamanho do seu sonho. Na verdade, eu acredito que você é do tamanho do sonho de Deus. Você é do tamanho do sonho que Deus planejou para você. Basta que você tome posse. Basta que você esteja com seu coração motivado para viver o sonho do Senhor e viva em obediência. Abraão foi o pai da fé, o pai de uma grande nação. As pessoas nem comentam, nem mencionam mais o seu pai. É possível que a maioria aqui nem sabia o nome do pai de Abraão. Porque os sonhos que são sonhados com Deus, que são dados por Ele, mesmo Deus faz cumprir. Quero convidar a equipe de louvor para ir tomando lugar aqui. A palavra de Deus nos diz que Ele não é como um homem para que minta, nem como o filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, Ele cumpre. Sabe, essa mensagem, ela não deve ter para você um cunho de autoajuda. A minha ideia aqui não é simplesmente te motivar para uma busca de conquistar sonhos. Se tivesse algo que eu pudesse deixar com vocês, para que vocês pudessem guardar, vivam debaixo da vontade do Senhor. Porque o sonho que é vivido de acordo com a vontade dEle, são sonhos que se realizam. São sonhos que se concretizam. São sonhos que vale a pena ser sonhados. Se de repente você veio a esse lugar, e você está com seu coração angustiado, amargurado, diante das frustrações, das perdas que você tem sofrido, é possível que você esteja aqui hoje e tenha esquecido de sonhar, tenha desistido de planejar, dizendo, pastor, o que a vida me propôs, assim vai ser. Eu queria te desafiar a colocar o teu coração em Deus, e buscar a vontade do Pai, porque com certeza Ele tem sonhos lindos para a tua vida, sonhos poderosos. Os planos do Senhor para mim e para você são planos de paz e não de mal, diz o Senhor. São planos para nos fazer prosperar e nos dar esperança. São esses sonhos que valem a pena ser sonhados. Se de repente os teus sonhos não se casavam com os sonhos da tua família, quem sabe esse não é o momento de você sair daqui, chegar em casa e, gente, vamos planejar junto. Deus tem falado ao meu coração, e compartilhar isso, e sonhar junto com a tua família. Porque sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha junto é realidade. Precisamos abrir o nosso coração nesse momento. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. A equipe de louvor vai cantar o começo dessa canção, e logo em seguida eu quero orar por você. Mas enquanto nós cantamos essa canção, eu te desafio a falar com Deus no teu lugar, a orar ao Senhor nesse momento. Sabe, os olhos do Senhor estão atentos sobre você. Ele sabe da tua dor, sabe do teu sofrimento, sabe da tua luta. E Ele quer te fortalecer. Porque com Ele nós podemos enfrentar o que for. Porque nós sabemos quem luta por nós. Fala com Deus no teu lugar, enquanto adoramos ao Senhor com essa canção. Se você está aqui, você tem carregado consigo uma dor, um sofrimento, algo que aconteceu no passado, mas ainda hoje maltrata o teu coração, e você entende que isso tem te impedido de avançar rumo àquilo que Deus tem para a tua vida, de avançar para novos sonhos, de se renovar. Eu queria te convidar nesse momento a um movimento de entrega, a colocar diante do Senhor essa dor e dizer: Deus, eu quero viver o teu novo. Eu quero viver o que esse pastor falou, eu quero estar focado, eu quero esquecer as justificativas, eu não quero deixar que o passado interfira no meu presente, eu quero sonhar os teus sonhos. Se você tem passado por esse tempo, e você deseja nesse movimento colocar diante do Senhor
esse sofrimento e dizer: Deus, faz o novo na minha vida nessa hora. Cumpre a tua palavra. Enquanto cantamos mais uma vez esse refrão, eu queria te convidar a sair do teu lugar. A sair do teu lugar dizendo assim: eu estou deixando para trás o que deve ficar para trás. Eu estou abandonando aquilo que maltratava o meu coração. Então eu queria convidar todo mundo a ficar de pé. E que, se você se sente assim, você saísse do seu lugar sem nenhum constrangimento e viesse aqui à frente, para que eu pudesse orar por você. Deus, aqui está o teu povo, Pai. Tua palavra nos diz que o Senhor sonda os nossos corações, que o Senhor conhece os nossos pensamentos, ó Pai, e o Senhor sabe a dor que cada um que está aqui carrega. O Senhor tem acompanhado e tem visto o sofrimento, e eu te peço nessa hora, Deus, que essas pessoas possam entender que em tempo nenhum elas estiveram sozinhas, que elas possam perceber o teu cuidado mesmo diante da sua dor, entender que o teu Santo Espírito, nosso companheiro, consolador, foi presente durante esse tempo todo, e o Senhor não irá faltar, meu Pai. Eu rogo a Ti, Deus, para que tudo aquilo que causou dor possa ficar no passado, que essas lembranças que muitas vezes atormentam esses corações, Pai, possam cessar, que o Senhor traga um novo sobre essas vidas, um novo tempo, um tempo de bênçãos, ó Pai, que tudo aquilo que impede essas pessoas de avançarem rumo aos novos sonhos, aos novos projetos, seja dissipado, Pai, no nome santo de Jesus, ó Deus. Eu creio, Pai, que o Senhor é doador de sonhos. Eu creio, meu Pai, que o Senhor manifeste a Tua vontade em nossa vida. Então que nessa hora o Teu Santo Espírito possa falar a cada coração quais são os Teus projetos para eles, ó Deus. E que eles possam, Pai, tomar posse da Tua palavra, essa palavra que é fiel, essa palavra que não volta vazia, essa palavra que se cumpre, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso para cumpri-la, Pai. Que os Teus servos possam estar de posse dela e possam viver os Teus sonhos. E que eles possam sonhar, Pai, não sonhos egoístas, mas sonhos que são projetos de família, que englobam outras pessoas. Que eles possam ser bênção como Abraão foi para tantas vidas. Que essas vidas, Pai, possam ser a semelhança de Abraão, que foi abençoado por Ti para ser abençoador. Que possamos sair daqui, Deus, diferentes de como entramos, dispostos a lutar, sabendo quem luta por nós. Em nome de Jesus nós te oramos, Deus. Amém.